O vídeo de hoje é a primeira parte da série Muito Além do Domínio Solar. Neste vídeo eu vou abordar o que o meu mentor me passou com relação a todas as dimensões e com relação à velocidade da luz. Para entender as dimensões, vamos começar falando sobre a densidade do átomo. Todos os corpos são formados por moléculas, que são a menor porção de uma substância. Entre uma molécula e outra existe um espaço intermolecular. Para se ter uma ideia da dimensão, em 1 centímetro de gás existem aproximadamente 27 quintilhões de moléculas. Caso a molécula da matéria for mais dividida, chegaremos aos átomos que a compõem. E cada um desses átomos são formados por partículas ainda menores, prótons, com partículas de carga positiva, que fica localizado no núcleo do átomo, elétrons, com partículas de cargas negativas, que ficam orbitando o núcleo do átomo, e os nêutrons, partículas sem cargas, que ficam também localizados no núcleo do átomo. A figura que representa o átomo é semelhante ao nosso sistema solar. Os elétrons giram ao redor do núcleo formado de prótons e nêutrons. Na verdade, os elétrons estão presentes em uma nuvem de possibilidades ao redor do núcleo. Para se ter uma ideia do tamanho de um átomo, se aumentássemos um grão de açúcar, tornando-o tão alto e volumoso quanto um edifício de 380 andares, seus átomos não seriam maiores que o grão original deste açúcar. Uma outra particularidade: os cientistas dizem que somos feitos de vazios. Se um átomo fosse do tamanho do estádio do Maracanã, seu núcleo seria uma bola de futebol no centro do gramado, e os elétrons teriam o tamanho de um grão de arroz orbitando na circunferência desse estádio. O restante seria apenas um grande vazio. Mas durante a apresentação dos vídeos da série Muito Além do Domínio Solar, vocês entenderão a sabedoria do Criador quando pensou em átomos com espaços vazios. Bem, agora vocês poderão compreender melhor o comportamento e as dimensões da matéria. Vamos falar sobre a densidade atômica. Agora que você já tem uma noção simples da estrutura do átomo, podemos, a partir desta, entender o que é responsável pelas diferentes dimensões existentes no universo tridimensional. A densidade da matéria é completamente diferente da densidade atômica. A densidade da matéria se deve à menor ou maior proximidade das moléculas que a compõem, é o espaço intermolecular, e é expressa pela fórmula: densidade é igual a massa dividido pelo volume. Quanto mais denso é o corpo, mais massa possui e menor é o seu volume. A densidade atômica é diferente da densidade da matéria, da seguinte maneira: o átomo possui elétrons, prótons e nêutrons, mas integrando essas partículas do átomo, existem partículas ainda menores chamadas tólvios. O tólvio é 3.000 cetilhões de vezes menor que o elétron. Repetindo, o tólvio é 3.000 cetilhões de vezes menor que o elétron. Devido ao tamanho infinitesimal do tólvio, a ciência ainda não os captou. O tólvio não é o mesmo que o quanta de energia, pois o tólvio é uma partícula. Com essa afirmação, que não é minha, é do meu mentor, os cientistas podem calibrar o colisor de hadrons na Suíça para captar os tólvios. Do mesmo modo que a matéria mais densa possui suas moléculas mais próximas umas das outras, as partículas atômicas também possuem seus tólvios mais próximos ou mais distantes. É o que chamamos de densidade atômica. Quanto mais próximos estão os tólvios uns dos outros, maior a densidade atômica. É na variação da densidade atômica que determinamos os graus de sutilização da matéria que caracterizam as dimensões e universos. As dimensões são caracterizadas pela densidade atômica, que são denominadas dimensões sutilização. Cada dimensão, com a sua característica densidade, possui uma tridimensionalidade: comprimento, largura e altura. Por exemplo, um objeto de 3 metros cúbicos com densidade atômica 1 pertence ao universo A. Este mesmo objeto, ao adquirir a densidade atômica 2,
deixará de pertencer ao universo A e passará para o universo B, mas sua tridimensionalidade será conservada. Apesar de ter mudado de dimensão, ele continuará a ter seus 3 metros cúbicos. As dimensões universo A e B são subdivisões do universo tridimensional. Cada subdivisão é sua dimensão e um universo, mas todas conservando a mesma tridimensionalidade. Nesta imagem podemos ver um exemplo de uma partícula do átomo com menor volume e maior densidade. Ela está no seu tamanho original. Mas quando os tôvios ficam menos densos, ele ganha um maior volume e menor densidade. Dimensões com densidades diferentes. Um cubo de gelo é mais denso que a água, mas isto não quer dizer que a água e o gelo estejam em diferentes dimensões. Mas quando o mesmo ocorre com as partículas atômicas, ocorre o dimensionamento da matéria, podendo esta penetrar-se ou ocupar simultaneamente o mesmo espaço com outra matéria, que possui a densidade atômica diferente. Existe uma relação entre a velocidade e a densidade atômica. A densidade atômica vai influir na velocidade das partículas atômicas. A energia cinética, consequentemente, vai influir na sua vibração. O átomo descondensado é mais leve e sutil que um átomo mais denso. Assim, vibra com maior velocidade do que o segundo. Um átomo com densidade 2 e uma vibração 2, quando descondensado para 1, torna-se um átomo mais sutil, adquirindo uma vibração 3. Consequentemente, ele vai passar a ter uma energia cinética maior, fazendo com que todas as suas partículas, elétrons, prótons e nêutrons, se movimentem mais rápido. A diferença vibracional indica que esta matéria passou por uma dimensão diferente da inicial. O aumento de energia cinética é semelhante ao mesmo que aplicar uma força para deslocar um corpo de 100 kg, e logo depois aplicar esta mesma força em um corpo de 10 kg. O corpo de 10 kg se deslocará mais e com maior rapidez, semelhante ao que acontece com a energia cinética de um átomo quando se descondensa, conservando a energia que movimentava as suas partículas quando estava mais denso. Um corpo com uma vibração diferente só pertence a uma dimensão diferente quando possui uma densidade também diferente e proporcional. A diferença dimensional e vibracional faz com que o corpo não vá interferir em uma próxima dimensão com densidade diferente. Podemos observar o exemplo das ondas de rádio. Uma onda de rádio com 700 Hz percorre o mesmo espaço de uma onda de 900 Hz, sem que uma interfira uma na outra, pois possui diferentes vibrações, chamadas de frequência. É o que ocorre com matérias com vibrações diferentes. Não interfere em dimensões diferentes. Nesta imagem podemos ver um exemplo de um átomo com suas partículas que mantém o seu tamanho original. Os tôvios estão condensados com grande densidade atômica, com sua menor vibração, e o elétron gira com menor velocidade. E no outro exemplo temos um tôvio descondensado, quando as suas partículas foram descondensadas, ganhando uma pequena densidade atômica, maior vibração e o elétron gira com maior velocidade. Agora vamos falar das dimensões. A densidade atômica é a responsável pelas dimensões. É na variação da densidade do átomo, a dilatação dos seus tôvios, que determina uma nova dimensão, e para cada dimensão vai existir um universo exclusivo. Meu mentor chama de universo exclusivo aquele que penetra outros universos e ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não sofrerá interferência destes por estar em diferentes dimensões. Se um corpo sofrer uma variação insignificante na dilatação dos seus tôvios, ele não deixará sua dimensão inicial. Ele vai se tornar mais sutil, mas este corpo, ao sofrer uma variação na densidade das suas partículas atômicas, de no mínimo a 54ª parte do seu volume, ele passará para uma outra dimensão. Existe um determinado grau de dilatação que determina uma dimensão exclusiva.
Cada grau corresponde à 54ª parte do volume de cada partícula atômica. Assim, a matéria é limitada por 54 dimensões. A dimensão que vivemos é a mais densa, não existe nenhum anterior. Vamos encontrar somente um micro-universo. A dimensão em que vivemos possui suas partículas atômicas com a densidade idêntica à dos átomos de todos os planetas, luas, estrelas, galáxias de todo o universo. Estamos todos numa mesma dimensão. Cada corpo interfere um no outro e não podemos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Todo o nosso universo pertence a esta mesma dimensão. Este processo ocorre para todas as outras dimensões. Se o nosso planeta passar para uma outra dimensão, ele deixará de sofrer influência do Sol da dimensão anterior e deixaria de exercer influência gravitacional sobre a Lua da mesma dimensão anterior. O nosso planeta deixaria de ser visto ou captado por uma dimensão anterior. E nosso planeta passaria a sofrer influência e influenciar os astros da nova dimensão. A segunda dimensão descondensada, a 54ª parte do seu volume das partículas atômicas, possui seus tôvios menos próximos uns dos outros. Esta densidade atômica será a mesma para todos os corpos desta dimensão, interferindo um no outro. A segunda dimensão penetra-se na primeira e é penetrada pela terceira. Esta terceira, com descondensação também da 54ª parte do seu volume atômico. E assim sucessivamente, sempre com a dimensão mais sutil, penetrando a mais densa. A 54ª dimensão, penetrando a 53ª, vai encerrar o ciclo. As dimensões origem e os seus desdobramentos. Os universos ressurgiram do Big Bang, a maior expansão de energia que se tem conhecimento. Do Big Bang resultou 18 graus de descondensação da matéria, chamadas pelo meu mentor de dimensões origem. E para cada dimensão origem, houve um desdobramento em mais 2 dimensões, completando um total de 54 dimensões. Quando a energia ficou mais rarefeita e a matéria resfriou-se, começou o processo de evolução da matéria à vida primitiva, e este evoluiu até o estágio humano. O mesmo processo iniciou-se em todas as 18 dimensões origens depois do seu desdobramento. As 18 dimensões origem e seus desdobramentos, dimensões estéreis, onde não existe matéria neste desdobramento, existe somente energia. O universo tridimensional engloba todas as 54 dimensões. Nós vivemos na primeira dimensão, que é a dimensão origem, onde a vida foi evoluindo da matéria bruta até o estágio humano, uma evolução que se deu num ritmo infinitamente lento. A segunda dimensão é o desdobramento da primeira. Na segunda dimensão não existe matéria, somente uma imagem da primeira dimensão e o seu respectivo campo magnético. Ela é uma cópia em termos de imagem da primeira dimensão. A terceira dimensão é o desdobramento da segunda dimensão, mas ela não contém nem matéria nem a imagem. Possui somente um leve campo magnético. Os desdobramentos da dimensão origem em relação à matéria é comparável à mudança do estado da água. A primeira dimensão seria o gelo. Ao aquecer, ele se tornaria água, que seria a segunda dimensão. E aquecendo a água ainda mais, se tornaria vapor, que seria a terceira dimensão, cada vez mais sutil. O desdobramento da matéria na primeira dimensão origem foi o mesmo em todas as 18 dimensões origem. O conjunto dimensão origem e seus 2 desdobramentos são chamados de macrodimensão, como podemos ver aí na imagem. Existem 18 macrodimensões. Englobando as 18 macrodimensões, são denominados de universo dimensional. As propriedades da segunda dimensão. A segunda dimensão é o desdobramento da primeira dimensão. Na segunda dimensão não existe matéria nem vida natural, somente energia, magnetismo e imagem. A matéria natural é aquela que originou-se em uma determinada dimensão
e a vida não natural é aquela originada em outras dimensões. Na segunda dimensão não existe material natural. Existe somente a imagem e o campo magnético correspondente à matéria que a imagem está exibindo da primeira dimensão. Se o ser humano penetrar a segunda dimensão, o que ele veria e sentiria nessa dimensão seria o seu corpo físico originado da primeira dimensão, porém com a matéria mais sutilizada. Mesmo com a não existência de matéria natural, seria possível projetar a matéria existente em outras dimensões em que a matéria é naturalmente inexistente. A única matéria que ele encontrará é a do seu corpo físico. Se estiver no interior de uma casa, verá toda a mobília, mas não poderá tocá-la, pois será apenas uma imagem projetada. É impossível permanecer nessa dimensão por muito tempo, pois não há oxigênio devido à não existência de matéria. Se desejar permanecer por mais tempo nesta dimensão, necessitará de meios artificiais para que possam manter as necessidades do seu organismo, como oxigênio, pressão e etc. Uma outra forma seria utilizar técnicas que alterem o metabolismo do organismo e desenvolva meios de absorver o prana para substituir a respiração. O ser humano verá a primeira dimensão, e nós aqui da primeira dimensão poderíamos vê-lo também, mas não poderíamos tocá-lo, pois seria apenas a projeção de uma imagem. Não existindo matéria na segunda dimensão, não haveria ponto de apoio. Esse ser humano poderia andar utilizando o campo magnético da matéria projetada da primeira dimensão. O meu mentor informou que a matéria da primeira dimensão projetada na imagem possui o seu campo magnético. A matéria deste ser humano estará mais sutil. Assim, ele será sustentado pelo campo magnético do solo ou superfície da imagem projetada. Este mesmo campo magnético será o seu ponto de apoio para que possa caminhar. Ele não flutuará, pois o mesmo campo magnético realizará uma atração até certo nível e, no outro nível, terá um efeito de repulsão. E por meio deste processo de atração e repulsão do campo magnético que sustentaria o ser humano, e existe em toda a matéria. Todos os corpos possuem esse campo magnético mais forte ou mais fraco. Neste caso, o processo possibilitará a este ser humano caminhar sobre o piso do 12º andar de uma edificação. Mas a sustentação não será tão firme quanto a do nosso planeta, pois o campo magnético do nosso planeta é muito mais forte. Já o piso da segunda dimensão será mais fraco. Será como caminhar sobre um colchão de espuma. Este mesmo ser humano, com a sutilização da matéria da segunda dimensão no campo magnético da Terra, caminharia como se estivesse sob um tapete felpudo. A gravidade da segunda dimensão é muito menor que a gravidade da primeira dimensão. A força de atração na segunda dimensão é a substituta da força gravitacional. Se um ser humano da segunda dimensão entrar em uma sala da primeira dimensão e trancar a porta, o campo magnético correspondente ao piso, às paredes e ao teto prenderia-o temporariamente. Mas se ele forçar a passagem pela parede, seu campo magnético cederia à sua ação exercida. Podemos ver um exemplo nessa imagem, com o relevo da primeira dimensão e sua respectiva imagem e campo magnético da segunda dimensão. Podemos ver o campo magnético relativo à matéria da primeira dimensão e a imagem da primeira dimensão presente na segunda dimensão. Na figura A, forçando o campo magnético de qualquer obstáculo presente na primeira dimensão, o ser humano penetra em seu interior magnético. Na figura B, forçando o campo magnético de uma parede na primeira dimensão, o indivíduo presente na segunda dimensão atravessa a imagem e o campo magnético. Propriedades da terceira dimensão. A segunda dimensão é o primeiro desdobramento de uma dimensão origem. A terceira dimensão, ou segundo desdobramento, não possui vida natural. A segunda dimensão é um desdobramento energético da primeira, e a terceira um desdobramento energético da segunda dimensão. Na segunda dimensão, o que existe é somente energia, plasma universal, campos magnéticos e uma imagem da primeira dimensão. Na terceira dimensão não existe imagem projetada.
Não existe nenhuma imagem, existe somente um fraco campo magnético e plasma universal. A terceira dimensão é como um vácuo dimensional. Não há nada, nem matéria e nem luz. A matéria que é arremessada para a segunda dimensão pode caminhar ou fixar-se em algum ponto no espaço devido ao campo magnético repulsivo e atrativo dos planetas. Já na terceira dimensão, estes mesmos campos magnéticos são muito fracos, não podendo fixar ou dar apoio à matéria arremessada para a terceira dimensão. Na terceira dimensão, os campos magnéticos correspondentes à matéria dos planetas e estrelas são observados como bolhas magnéticas. Um corpo, ao penetrar numa destas imensas bolhas, se não tiver meios de autolocomoção, ficará preso no seu interior, atraído para o seu centro, e lá ficará eternamente caso não exista meios de uma força externa o retirar. Entre a segunda e a terceira dimensão. Entre a segunda e a terceira dimensão, ocorrerá um misto das propriedades das duas dimensões. Na segunda dimensão, será possível ver a primeira dimensão, e da primeira dimensão, ver a matéria que estiver na segunda dimensão. Na terceira dimensão, não podemos ver nem ser vistos. É uma dimensão isolada da primeira dimensão e da segunda dimensão. Quem está na primeira dimensão não vê a imagem projetada de um corpo situado entre a segunda e a terceira dimensão. Mas quem está entre a segunda e a terceira dimensão pode ver perfeitamente a imagem projetada da primeira dimensão. A locomoção, no caso do homem, será muito difícil pelo fato do campo magnético ser muito fraco. A velocidade da luz. Quando a densidade atômica de uma matéria sofre a variação de, no mínimo, a 54ª parte do seu volume total, esta passa para outra dimensão, apresentando uma nova vibração equivalente à sua nova dimensão. Um dos fatores que delimita duas dimensões é a velocidade da luz. De acordo com a física terrestre, é impossível que um corpo qualquer atinja a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, pois seria necessário uma energia infinita, e outros dizem que este corpo passaria a ser pura energia. O meu mentor diz que é impossível que um corpo qualquer atinja a velocidade da luz sem que o mesmo mude de dimensão. Um veículo espacial na primeira dimensão que fosse capaz de atingir uma velocidade próxima da luz, quando estiver na velocidade zero, seus tôvios estarão mais próximos possíveis um dos outros, com maior densidade. À medida que esta nave aumentar a velocidade, a energia cinética fará com que a energia cinética atômica também comece a sofrer alterações, levando seus tôvios a distanciar-se um dos outros com menor densidade. Antes mesmo de atingir a velocidade da luz, a nave espacial instantaneamente passará para a segunda dimensão, pois seus tôvios serão descondensados a 54ª parte do seu volume atômico, o volume dos elétrons, prótons e nêutrons de toda a matéria do veículo espacial. É impossível atingir a velocidade da luz sem passar para uma outra dimensão. Viajar à velocidade da luz é impossível, mas é possível viajar acima e abaixo da velocidade da luz. No momento da passagem da primeira dimensão para a segunda dimensão, a nave espacial poderá sofrer uma bitransição dos tôvios. As partículas atômicas ficariam contraindo-se e descontraindo-se milhares de vezes por segundo. A nave espacial ficaria pulsando da primeira dimensão para a segunda dimensão e vice-versa. Este é um fenômeno que explica por que a luz que atinge a matéria na segunda dimensão pode ser vista na primeira dimensão, e a matéria da primeira dimensão pode ser vista na segunda dimensão. A bitransição da luz. É graças à propriedade bitransitiva que a luz pode projetar a imagem a outra dimensão
e trazê-la até nós aqui na primeira dimensão. Uma luz unidimensional pertence a uma única dimensão. A luz bitransitiva é a luz que pertence a duas dimensões quase ao mesmo tempo. O limite da luz da nossa dimensão é de 300 mil km por segundo. Acima desta velocidade vem a segunda dimensão, com o limite de velocidade da luz de 400 mil km por segundo. A luz vermelha possui 30% e a violeta 60% de luz bitransitiva. Um cavalo na segunda dimensão poderá ser visto por uma pessoa na primeira dimensão, porque a luz bitransitiva, ao incidir sobre o cavalo, se refletiria projetando sua imagem para a primeira dimensão, e do mesmo modo, ao contrário. Caso o cavalo estivesse na primeira dimensão, poderia ser visto na segunda dimensão. A característica bitransitiva é o meio de um corpo qualquer passar para uma outra dimensão. A mudança da matéria da primeira dimensão para a segunda dimensão ao aproximar-se da velocidade da luz. 1. A matéria que possui uma velocidade de 0 a 180 km por segundo permanece estabilizada na primeira dimensão, onde sua vibração representada sob a forma de uma onda atinge a linha pontilhada. 2. A matéria a alta velocidade começa a desestabilizar-se. A onda começa a afastar-se da linha pontilhada, ponto de estabilização, significando que está deixando a primeira dimensão. 3. A matéria, ao aproximar-se à velocidade da luz, ela começa a penetrar na segunda dimensão. Pelo gráfico, a onda referente à vibração da matéria começa a atingir a segunda dimensão e a cada vez mais afastar-se da linha pontilhada de estabilização. 4. A matéria, praticamente na velocidade da luz, torna-se bitransitiva, sem se estabilizar nem na segunda dimensão nem na primeira dimensão. 5. Matéria com velocidade acima da luz, sua vibração não pertence mais à nossa dimensão. 6. Matéria estabilizada na segunda dimensão. O gráfico demonstra que sua vibração atinge a linha pontilhada referente ao ponto máximo de estabilização na segunda dimensão. Existem duas maneiras de alcançar as dimensões. Uma é viajando próximo à velocidade da luz. A outra eu vou omitir neste momento, porque a mesma poderia ser utilizada para a confecção de um artefato atômico, tão poderoso que poderia ser comparado a uma supernova portátil. Supernova é a maior explosão de energia no universo depois do Big Bang.